Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Aqui, o vosso professor de comunicação, Arnaldo Rodrigues, para os alunos do 12º ano de escolaridade das áreas CT, ES e Artes, aos quais vai aquela habitual palavrinha de apreço. E não se esqueça que nós estamos ainda num ano letivo atípico e híbrido, com aulas à distância e presencial, devido à situação da pandemia que ainda se vive no país e no mundo. Por isso, de si se espera que você continue a lavar sempre as mãos, não se esqueça de utilizar corretamente a máscara e evite sempre que puder abraços, beijinhos ou apertos de mãos, quanto mais não seja para se proteger a si e aos outros. Agora, pegue na sua caneta, caderno ou bloco de notas para dar-vos início a mais uma aula de língua de comunicação e expressão que tem como sumário atos declarativos. Como você pode ver, nossa aula vai basear-se em 3 momentos, como sempre, em que no primeiro sempre aquela breve alusão à aula passada para, no segundo momento, apresentarmos atos declarativos em si, com todos os cenários, verbos, situações de frases, palavras e expressões relacionadas e ainda vamos apresentar de uma maneira geral as características. No terceiro momento vai haver, portanto, uma orientação para trabalho de casa, seguido da síntese da aula. Então, nós hoje vamos falar sobre os atos declarativos e vermos que não poderiam existir esse termo atos declarativos sem a presença de 4 entidades, como você pode ver no quadro. Juiz, um pastor ou padre, tem de ter também a presença de um polícia, um notário ou ainda pode haver a presença de um professor. São entidades que, sem eles, sem elas, nós não conseguiríamos fazer atos declarativos, porque contrariamente aos outros atos que já estudamos anteriormente, os atos declarativos não podem ser uma coisa dita por qualquer pessoa. Há entidades próprias que devem fazer isso. Então, se repararem bem, essas entidades gozam de um determinado estatuto social. Eles têm um certo poder. Eles são dotados de alguma coisa que nós não temos. E depois, ainda há situação de cenários pré-determinados. O que é que significa cenários pré-determinados? Isso tende a acontecer numa igreja, se tratar de um pastor ou padre. Tende a acontecer, portanto, num espaço policial ou a polícia fazer o seu trabalho. Pode ser na esquadra, fora da esquadra, mas ele está em ação. E também outros espaços com entidades que nós selecionamos, poderia ser sala de aula. O professor está sempre na sala de aula e o juiz está sempre num tribunal. É isso, portanto, que significa cenários ou espaços pré-determinados. As suas declarações não são declarações como as nossas. As suas declarações são inquestionáveis. Se você tentar reagir ou fugir um pouquinho da ordem, você pode até levar uma surra ou mesmo apanhar. Atos declarativos, então, como sabem, acontecem normalmente quando, se for um juiz, ele diz mais ou menos isso. Sendo um recluso com péssimo comportamento, o réu não pode gozar do direito da liberdade condicional nos termos da lei. Nossa, até dá a impressão de que estamos dentro de um tribunal. É assim, mais ou menos, que um juiz se procede perante um réu que é condenado. Depois nós temos um padre a dizer, ou pastor também, como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher. Olha, se eu disser isso para uma pessoa que está a ser casado no momento, os noivos, o ato não vai realizar-se, porque eu não sou o padre, e eu nem sou o notário, nem sou o conservador, e eu nem sou o pastor. Se eu disser isso é uma frase banal, mas se um padre disser isso, notário ou um juiz, o ato vai efetivar-se. Nós então temos terceiro exemplo, polícia. Você está preso. E você está. Por quê?
polícia é munido de autoridade, ele tem poder para o efeito e está num cenário adequado. E imagina ainda pior se você estiver numa situação de flagrante delito. E depois temos professor. Um professor normalmente tem frases como estas: a partir de agora, Gilson passa a ser o vosso novo chefe de turma. Ora, quando é o professor a dizer isso, ainda que o ato não tivesse merecido uma pré-eleição, já está, são palavras de autoridade. O professor tem autoridade na matéria para dizer isso. Ele goza de um estatuto socioprofissional que lhe permite dizer isso, é respeitado, é entendido e a frase é tomada como uma frase efetivamente carregada ou imbuída de verdade. Depois, nós temos um locutor, por exemplo, a declarar algo relacionado com a verdade, portanto, isto na perspectiva de criar uma nova realidade, mudar algum estado de coisas, alterar uma situação ou ainda transformar um estado de coisas. Ora, quando um polícia diz você está preso, automaticamente você deixa da condição de ser, portanto, livre para passar a condição de preso. Quando um juiz disser está condenado a 18 anos de prisão, ou 18 anos de prisão, você está condenado a 18 anos de prisão. O seu estatuto social muda automaticamente. Você deixa de ser um homem livre para passar a ser um homem prisioneiro. Então, vejam, é isso que está no quadro. Esses atos, portanto, quando dito por pessoas, como se costuma dizer, de direito, por quem de direito, automaticamente muda o seu estado, muda um estado de coisas, muda cenários, muda situações, muda estatuto da pessoa e também transforma um estado de coisas. Portanto, essas situações que dizemos cenários predeterminados e que tornam inquestionável a declaração de entidades com direito e autoridade na matéria para o efeito. Vejamos então esses espaços em termos detalhados para que você não se esqueça. Igreja, pastor ou padre. Tribunal, juiz. Lugares públicos, notários, não é? Normalmente numa conservatória de registros. E também podemos falar de esquadra da polícia, um polícia. E ainda a escola, para caso de professores. Depois, em relação às características, há uma simultaneidade entre o dizer e o fazer. Eu já não tenho condições para fazer isso. Se eu disser, declaro-vos marido e mulher, quem é que vai sentir-se casado? Não há uma simultaneidade entre o dizer e o fazer. Mas se um padre ou um juiz ou ainda um notário disser isso, haverá uma simultaneidade entre dizer e o fazer. Mas, nossa, e essa palavra complicada, simultaneidade? Simultaneidade é qualquer coisa que acontece ao mesmo tempo que é programado, que é dito ou realizado. E depois nós temos ainda, podem realizar-se através de despedimentos. Ninguém vai dizer, você está despedido, para você não ficar despedido se ele é um chefe. Se é o teu chefe, e utilizar este termo, você está despedido, nossa, eu até vou estremecer se ouvir isso, porque já sei que não se trata de uma brincadeira. É sério, ele é chefe, está munido de poder, autoridade, competência na matéria para fazer isso. E temos também fórmulas de abertura ou fecho de sessões. Isso normalmente para presidentes ou quem preside uma reunião ou um encontro. Fórmulas de matrimónio, já vimos. Batismos. A mesma coisa, um padre ou um pastor pode dizer, se não é um casamento, é um batismo, é só trocar de expressão. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao entrar com você na água ou espargir água na sua cabeça, você fica automaticamente batizado, porque a sua expressão tem força ilocutória para isso. Também nós podemos falar sobre fórmulas, portanto, de condecorações. Existem frases adequadas para estes atos. Temos nomeações,
reuniões, demitir alguém, juramentos e certificações. Só para recordar, juramentos acontecem principalmente quando você vai assumir um cargo público. Os presidentes da República também fazem juramentos. Os ministros, os primeiros ministros, presidente da Assembleia, etc., fazem juramentos, porque é um cargo público. E normalmente há um texto próprio, com palavras adequadas para esse efeito, e essas palavras, já sabem, são munidas e estão imbuídas de poder, da força e de uma certa autoridade. Características, portanto, entre a autoridade do locutor, nós temos que, em termos verbais, ele faz uma declaração. E ainda, ao fazer isso, ele pode admitir, ele pode achar, ele pode acreditar, ele pode condenar, mas também, infelizmente, pode libertar. Temos, portanto, figuras no quadro, que já havíamos visto antes. Portanto, há uma correspondência entre o locutor e a sua autoridade. Ele, portanto, está com um estatuto socioprofissional reconhecido pelos interlocutores. E vejam, as imagens continuam a apresentar-nos pessoas ou entidades munidas desse poder e para esse efeito. Vejam ainda outras frases. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já havíamos dito isso. Padre ou um pastor pode dizer isso. Declaro-vos marido e mulher, também frase que já havíamos visto. Está aberta a sessão, portanto, alguém que presidiu o encontro. O Gilson é eleito delegado de turma com 25 votos. O professor pode dizer isso. Condeno o réu a 25 anos de prisão. Portanto, são frases que agora, ao vermos, já sabemos, não é preciso explicação, já sabemos quais as entidades que têm autoridade para fazê-lo. Em conclusão, podemos então dizer que nem todos os falantes gozam desse direito de pronunciar esses atos ilocutórios. Ou seja, quando o locutor os pronunciar, ocorre algo, uma mudança de estado de coisas. Já havíamos visto esses exemplos e o que eu quero é que vocês nunca se esqueçam que atos declarativos é diferente dos outros atos, justamente porque não pode ser praticada por uma pessoa normal, como eu e você. E depois nós temos ainda outros aspectos que podemos ver. Quando o Gilson ouviu da boca do professor que ele era novo chefe de turma, ele logo se sentiu como tal. Mas a mesma frase que o professor disse, pronunciada por outras pessoas comuns, não se surtiria o mesmo efeito no Gilson. Ora, Gilson continuaria indiferente e, portanto, para ele é como se nada tivesse acontecido, porque os outros não têm essa autoridade, mas o professor tem essa autoridade. E depois nós temos, isso pode também ocorrer no domínio político. Os ministros, eles também, normalmente, recebem esses atos e praticam esses atos no momento da tomada de posse. Eles fazem juramentos, não é? Depois, você deve sempre levar em consideração que, na ausência de autoridade, na ausência do poder, na ausência de um estatuto social adequado e na ausência desses cenários, torna-se complicada a utilização desses atos ilocutórios denominados de declarativos. Agora você, como hoje trabalhamos muito e já começa a ganhar uma certa confiança em você, você está sendo muito aplicado, estou a gostar e agradeço por isso. Você então vai pesquisar em casa alguma coisa sobre atos declarativos assertivos. Repara, declarativos, aula de hoje, ainda entra uma palavrinha, assertivos. Será uma coisa igual, diferente? É o que vamos ver então na próxima aula. Agora vamos à síntese da aula, tempo para conferir se você esteve ou não atento durante a mesma.
Nossa, você acertou! Já vi que você esteve muito atento. E sim, na verdade nós falamos sobre atos e locutórios declarativos e ao longo desse estudo nós vemos que pela primeira vez existem coisas na vida, algumas posturas, algumas normas, algumas frases, algumas expressões, algumas declarações, como a própria palavra parece dizer, atos declarativos, que nós, como pessoas comuns, não podemos dizer. Mas tem de haver uma entidade com competência na matéria, ele tem de ter um estatuto social reconhecido por todos os interlocutores e a sua posição também socioprofissional deve permiti-lo fazê-lo e assim, neste caso, é só quando se trata de um juiz, um professor ou ainda um polícia ou ainda um notário, um padre, um pastor e em situações comunicativas adequadas que vão concorrer automaticamente para a mudança de um determinado estado de coisas. E foi assim mais uma aula de comunicação e expressão, onde a sua interação, participação, interesse e atenção fizeram escola. Neste momento só nos sentimos na obrigação de despedir e até a próxima aula. Até lá, cuide-se.